A famosa e controversa janela anabólica pós-treino. Existe ou não existe? O que é essa janela anabólica? O que é essa janela anabólica? É um período de até 1 hora que a gente tem no pós-treino para consumir proteínas e carboidratos que vão favorecer a hipertrofia muscular. Que se a gente não comer, a gente vai prejudicar os nossos ganhos, os nossos resultados. Uma revisão feita em 2017, que compilou 25 estudos, mostrou que, na verdade, não existe uma janela de anabolismo tão curta, de 1 hora, 2 horas, e sim uma janela bem maior, que leva 24 horas, 36 horas, e que ela é estimulada pelo treinamento, e que nesse período, se a gente comer certo, a gente vai ter uma predisposição à hipertrofia muscular. Porque para acontecer hipertrofia muscular, a gente precisa ter o quê? Um balanço nitrogenado positivo. O que é isso? É a gente comer mais proteínas do que o nosso corpo necessita. A gente não usa só proteínas para a reparação das fibras musculares. A gente usa proteína para pele, para cabelo, para unha, para síntese de hormônios, para síntese de enzimas, para os nossos órgãos. Então a gente precisa fornecer para essa parte vital do nosso organismo e consumir um pouquinho acima para poder fazer a reparação e a construção de novas proteínas. E aí elas vão se tornar maiores e assim a gente gera hipertrofia. Todo treinamento ele é catabólico. A gente vai lá para a academia, a gente faz o treino visando quebrar a proteína muscular. E essa quebra das fibras musculares, ela gera uma sinalização para o corpo de que precisa haver uma reparação. E aí, com a alimentação que a gente faz após e no restante do nosso dia, no outro dia, a gente vai conseguir, então, gerar a tão esperada hipertrofia, né? A construção dessa musculatura. E aí que fica a pergunta, se eu não comer logo depois do treino, Nutri, como é que eu vou interromper esse catabolismo? Eu não vou estender esse catabolismo por muitas horas e isso vai me prejudicar nos meus ganhos? Então, por exemplo, se você comeu bem nas suas refeições que antecedem o treino, comeu proteínas, comeu carboidratos, comeu gorduras, foi pro treino, não precisaria imediatamente após o treino você comer novamente. Você poderia tranquilamente fazer outras coisas e comer depois de 1, 2, 3 horas, porque você teria estoque de aminoácidos, de glicose para fazer essa síntese de proteína. Agora, se ao contrário, você comeu mal o dia inteiro, foi pro treino, treinou forte, aí, é diferente. Daí é importante que você faça essa refeição imediatamente após o treino, porque você não tem o estoque necessário. Então, se você parar para pensar no geral, o que a gente precisa? A gente precisa ter um balanço de proteínas e de carboidratos equilibrados ao longo do seu dia, porque isso vai justificar a hipertrofia muscular. No pós-treino, quando a gente treina muito forte, normalmente a gente tem mais fome. Então a gente aproveita essa oportunidade para comer uma quantidade maior. É claro que tem que estar dentro do seu planejamento para você não comer muito excesso e acabar contribuindo para aumentar a gordura, né, tendo uma hipertrofia muito suja. Com os meus pacientes, eu costumo fazer uma distribuição das proteínas, dos carboidratos, das gorduras ao longo do dia, principalmente quando o foco é a hipertrofia muscular. Eu não faço um concentrado pré e pós-treino, faço uma distribuição para manter um anabolismo mais simétrico ao longo do dia. Mas se algum momento acontece deles pularem alguma refeição, a gente joga essa refeição para mais tarde. A gente não precisa ter sempre essa distribuição, mas a gente precisa ter o somatório das quantidades que você precisa ao longo do dia consumidas naquele dia. Um outro estudo de revisão bem recente, agora de 2020, analisou 135 estudos e mostrou que existem 3 casos que é importantíssimo a gente comer no pós-treino. O primeiro deles é se treinamos em jejum, porque a gente fica então muitas horas do sono sem consumir nada. E aí de manhã a gente vai direto pro treino, não consegue comer porque sente muito pesado ou não quer comer porque quer dormir um pouco mais. Então nesse caso é importantíssimo comer depois do treino, porque não existe um armazenamento adequado de energia para fazer a síntese proteica depois do treino.
O segundo caso é se, por exemplo, você treina no final do dia e ao longo do dia você não comeu legal. Você comeu pouca proteína, pouco carboidrato. E aí é justificável que você coma no pós-treino, porque também não vai ter a síntese adequada. E o terceiro caso é se você treina 2 turnos, você treina de manhã e você treina à noite. Então a gente costuma colocar a refeição pós-treino, porque muitas vezes esse intervalo entre os treinos não vai ser o suficiente para repor o glicogênio, repor a energia intramuscular. Então a gente quer garantir que haja a quantidade suficiente para que o catabolismo não fique acima, né, da síntese proteica. Antes que vocês me perguntem sobre o whey, né? O whey no pós-treino, Nutriman, você indica, por que você está dizendo que não precisa? Não é que tem ou não tem que tomar. O whey no pós-treino, ele vai ter uma sinalização tirar do estado catabólico para o estado de anabolismo. Por quê? Porque ele tem aminoácidos muito rápidos, porque ele vai gerar estímulo na insulina, porque ele vai sinalizar o mTOR, mas isso isoladamente não vai garantir a sua hipertrofia, porque você precisa ter a somatória de mais entradas proteicas e mais entradas de calorias, de carboidratos, para você ter no final da soma, né, a hipertrofia muscular. Então, se como estratégia o seu Nutri, ou se você é meu cliente, foi usado o whey no pós-treino, essa quantidade de proteína, ela está somada na sua necessidade ao longo do dia. E se ela for tirada, ela pode gerar um prejuízo, mas ela poderia ser realocada, né, distribuído nos outros momentos do dia. Então, só para deixar um resuminho, quando que você tem que comer depois do treino? Se você treina em jejum, se você comeu mal ao longo do dia, ou se você faz 2 sessões de treinamento no dia. Nos outros casos, não precisaria ser, mas poderia comer. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, já clica aqui para se inscrever, para receber conteúdo de qualidade toda semana. E já curte esse vídeo aqui para me deixar feliz e para mostrar que eu tô no caminho certo, que eu tô trazendo conteúdo de qualidade.